Em Cristo, meus amados irmãos, vamos dar aqui sequência ao estudo dos atributos comunicáveis de Deus. Na aula passada demos início sobre a soberania de Deus. Tratamos mais precisamente acerca do poder soberano de Deus, ou como é mais facilmente conhecido, a onipotência de Deus. Hoje nós vamos falar acerca de outro aspecto da soberania de Deus, a saber, a vontade soberana de Deus. Muito bem, quando nós falamos em vontade soberana de Deus, temos que considerar três aspectos da vontade divina. Primeiro, a vontade secreta e a vontade revelada de Deus. Segundo, a liberdade da vontade de Deus. E o terceiro aspecto, dentro da vontade soberana de Deus, a vontade de Deus com relação ao pecado. Vamos nos concentrar, ainda no início deste vídeo, na questão da vontade soberana de Deus. E depois disso nós vamos tratar do primeiro aspecto apenas, a saber, a vontade secreta e a vontade revelada de Deus. Mas vamos lá, vamos começar aqui meditando sobre a vontade soberana de Deus. Depois a gente entra nessa questão, nesses aspectos da vontade secreta e da vontade revelada. Pois bem, a soberania de Deus, amados, é o atributo que naturalmente incomoda o ser humano. Este atributo, a soberania de Deus, humilha a sabedoria humana. A soberania de Deus humilha a inteligência do homem natural. A soberania de Deus humilha o orgulho do ser humano, daqueles que não conhecem o Evangelho, daqueles que não conhecem a graça em Jesus. Naturalmente, esse tema provoca uma reação muito contrária nas pessoas que não têm temor de Deus, nas pessoas que estão revoltadas com Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é soberana e ponto. Não depende do homem. Não há nada que o homem possa carecer, ou fazer, ou agir para mudar a soberania de Deus. E isso, de certa forma, mostra a insignificância humana e a sua, digamos assim, situação de humilhação diante de Deus. A vontade de Deus é soberana e ponto. Por ser soberana, ela é independente do que a gente pensa, do que a gente acha, do que a gente gostaria. E por ser soberana, ela é livre. Deus não é influenciado em sua vontade soberana. Pois bem, logo, Deus age livremente sobre e em todas as coisas. A vontade soberana de Deus é a causa final de todas as coisas. Portanto, guardem isso. Nada acontece no mundo fora da vontade soberana de Deus. Vamos aqui verificar alguns exemplos da vontade soberana de Deus. Primeiro, a vontade soberana de Deus sobre a criação e sobre a preservação da criação. Apocalipse, por exemplo, fala, capítulo 4, versículo 11, todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, tá aí, vieram a existir e foram criadas. Mais um exemplo, a vontade soberana de Deus sobre os governos, sobre as autoridades. Provérbios 21, 1. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, ou seja, Deus, segundo o seu querer, o inclina. Outro exemplo da vontade soberana de Deus. Vontade soberana de Deus sobre os sofrimentos de Cristo. Lucas capítulo 22, versículo 42 diz assim, Jesus falando, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Vontade do Pai sobre a vontade do Filho. Soberania da vontade de Deus. Ainda nesta perspectiva dos sofrimentos de Cristo,
Atos 2:23 diz assim: sendo Cristo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então você veja a soberania de Deus, a vontade soberana de Deus sobre os sofrimentos de Jesus. A vontade soberana de Deus na eleição e na reprovação. Romanos 9:11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, está tratando aqui de Jacó e Esaú, eles não haviam nascido ainda, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Percebem? Ou percebam? Percebam aqui a soberana vontade, ou a vontade soberana de Deus na eleição, independentemente do homem, livre para agir. A vontade soberana de Deus na regeneração do pecador. Tiago 1,18 diz: pois, segundo o seu querer, ele nos regenerou, ou ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A vontade soberana de Deus na santificação do crente. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A soberania de Deus agindo na santificação dos seus filhos. A vontade soberana de Deus nos sofrimentos agora de Cristo. 1 Pedro 3,17 diz: se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Um outro exemplo, a vontade soberana de Deus na vida e no destino do homem. Tiago 4,15 diz: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. A vontade soberana de Deus nas menores coisas da vida. Jesus disse, Mateus 10:29, não se vendem 2 pardais por um as. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Portanto, fechando essa introdução acerca da vontade soberana de Deus, portanto, nada acontece no mundo sem que passe pela vontade soberana de Deus. Só que essa vontade soberana de Deus, ela pode ser estudada, como lhes disse, sobre 3 aspectos. A vontade secreta e a vontade revelada, a liberdade da vontade e a vontade de Deus com relação ao pecado. Nós vamos nos deter nesse vídeo agora somente neste primeiro aspecto. Uma vez entendendo a vontade, ou que a vontade de Deus é soberana, vamos agora analisar a vontade secreta e a vontade revelada de Deus. O marco, meus irmãos, marco divisório das vontades de Deus, digamos assim, isto é, da vontade secreta e da vontade revelada, é, indubitavelmente, Deuteronômio 29:29, um texto extremamente conhecido, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Reparem, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. A sua vontade secreta é da economia de Deus. Agora, na sequência do versículo, as reveladas, aquelas que Deus trouxe ao conhecimento do homem, pertence a quem? Pertence ao crente, pertence aos filhos de Deus e aos filhos dos seus filhos, digamos assim, né? Porque o texto fala, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos. Com que objetivo? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então vamos nos concentrar um pouquinho aqui na vontade secreta de Deus, depois a gente trata da vontade revelada. A vontade secreta de Deus envolve mistério, envolve a soberania, a economia de Deus em não revelar a sua vontade de uma maneira
clara, de uma maneira, digamos assim, preceptiva. A vontade secreta de Deus é a vontade, em outras palavras, dos decretos de Deus. É a vontade decretiva de Deus. Essa vontade está em grande parte, não totalmente, mas em grande parte oculta em Deus. Por que não totalmente? Porque ao longo da história, sobretudo quando focamos na história da redenção, nós fomos ou verificamos que ao longo dessa história Deus foi revelando os seus decretos, mas ainda há decretos do Senhor que ainda serão esclarecidos e virão à consumação na história. Um exemplo, o dia do retorno de Cristo. Já existe esse decreto, é uma vontade secreta de Deus, mas esta ainda não foi revelada. Sabemos que ela será porque Jesus prometeu isso. Tá ok? Então, a vontade secreta de Deus refere-se a todas as coisas que Deus determina efetuar ou permitir. A vontade secreta de Deus é absolutamente certa e concretizada. Acontecerá. Portanto, a vontade secreta de Deus emoldura, dá forma e continuidade aos seus decretos. A vontade secreta de Deus emoldura os seus decretos. Bom, não tem como caminharmos nesse estudo sem concentrarmos um pouquinho nos decretos de Deus. Não é propósito fazer aqui um estudo exaustivo sobre os decretos de Deus. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho essa questão dos decretos de Deus. Dentro dos decretos de Deus se encontram os desígnios do Senhor, as suas ordens, a sua permissão, inclusive, a sua vontade, o seu beneplácito, ou seja, o seu conhecimento ou a sua aprovação, o propósito de Deus. Dentro dos decretos de Deus também encontramos o conhecimento, o conselho do Senhor. Então, decretos de Deus têm um leque, tem um espectro de aplicações bastante, um espectro bastante vasto. Vai desde os desígnios até a vontade permissiva de Deus, o beneplácito de Deus, conhecimento, o propósito, a ordem, a permissão, enfim. Vamos para a Confissão de Fé de Westminster, apenas 2 artigos sobre os decretos eternos de Deus, e vamos clarificar um pouquinho essa questão. Veja lá, no primeiro artigo deste capítulo, ou seja, sobre os decretos de Deus, diz assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Meio complexo, né? Meio extenso ou denso. Olha, a vontade soberana de Deus, diz este artigo, diz que ela é santa, ela é sábia. E a vontade soberana de Deus, portanto, faz com que o seu decreto seja realizado. A vontade soberana de Deus faz com que o seu decreto seja livre e independente. A vontade soberana de Deus faz com que o seu decreto seja inalterável, imutável, portanto. A vontade soberana de Deus faz com que o seu decreto não contemple a autoria do pecado. Deus não é o autor do pecado. Também a vontade soberana de Deus faz com que o seu decreto não viole a vontade do homem. E também o seu decreto não tira a liberdade ou contingência das causas secundárias, onde, inclusive, Deus muitas vezes usa essas causas secundárias adentrando com a sua providência na história. A segunda
ou o segundo artigo da confissão, diz assim: ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. O que isso quer dizer? Isso significa que a vontade soberana de Deus faz com que o seu decreto não dependa de ações futuras dos homens. Faz com que o seu decreto não dependa de ações futuras das criaturas. Faz com que o seu decreto não dependa das condições humanas ou das condições das criaturas. Então vamos agora, entendendo um pouco a questão do decreto de Deus, vamos a alguns exemplos da vontade secreta de Deus, da sua vontade oculta, digamos assim, que por vezes, ao longo da história, ela pode vir a ser revelada ou permanecerá secreta diante de Deus, porque a sua vontade justamente é soberana. Vamos lá, a vontade secreta, alguns exemplos. A vontade secreta de Deus sobre todas as coisas. Olha o que a Bíblia diz. Salmo 115, versículo 3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Percebam que a vontade de Deus ela é realizada, faz como tudo lhe agrada, independente do conhecimento humano, independente da vontade humana. Portanto, a vontade de Deus, a vontade secreta, é exercida sobre todas as coisas. A vontade secreta de Deus é livre para agir. Este é também um outro exemplo. Olha o que a Bíblia diz, Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? É a vontade de Deus, que muitas vezes nós desconhecemos, que não pode ser alterada. Porque Deus é livre para agir, soberanamente livre. Daniel 4,35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Reparem agora, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Ninguém consegue interferir, aconselhar, desviar a vontade de Deus, porque Deus é livre para agir. A vontade secreta de Deus sobre os governos, mais uma vez aqui, um outro texto, Daniel 4,17 diz: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até aos mais humilde, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Deus dá autoridade, o exercício da autoridade dos homens, dos governantes, a quem ele quer. E dentro disso existe muito mistério da parte de Deus, em tudo que temos falado até agora. Deus faz tudo o que lhe agrada. Nós conhecemos o porquê, a razão e a revelação de tudo que agrada a Deus? De tudo não. Nós conhecemos a vontade revelada que a gente vai ver já já. Mas Deus é livre para agir. Deus exerce a sua vontade sobre os homens, sobre os governos. A vontade secreta de Deus sobre, por falar em governos, sobre os homens mais especificamente. Olha só, Romanos 9, 18 e 19, Romanos 9, versículos 18 e 19, diz assim: logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade. Percebam o peso das expressões. Ele tem misericórdia de quem quer. E também endurece a quem lhe apraz. E termina o versículo 19. Quem jamais resistiu à sua vontade? Em outras palavras, está em secreto. Está secreto em Deus o agir com misericórdia. Está nele.
não está revelado abertamente a quem Deus agirá com misericórdia. Está em oculto em Deus. Está em secreto quem Ele quer exercer misericórdia. E também está em secreto quem Ele endurece. É uma vontade misteriosa. Sabemos que Deus age com misericórdia. Sabemos que Deus endurece o coração já inundado pelo pecado, afastado e petrificado pela iniquidade. Mas sua vontade secreta sobre os homens nos ensina que está em secreto em Deus o seu agir com misericórdia, o seu agir ou o seu exercício do seu endurecimento. A vontade secreta de Deus sobre os eleitos. Efésios capítulo 1, versículo 5, depois versículo 11. Versículo 5 diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Reparem o peso das expressões. Nos predestinou para Ele. Você conhece? Você poderia explicar com toda a clareza, esgotando o assunto sobre a predestinação de Deus? Ela é revelada nas Escrituras. E ela é revelada para fortalecer a fé do crente, dando-lhe a certeza do amor, da graça e da salvação. Mas permanece ainda o mistério da escolha de Deus. Revela sim, a Bíblia revela que Deus predestina, mas ainda está em Deus, oculto em Deus, a sua vontade, portanto, secreta. O conselho da vontade de Deus quanto à predestinação, em outras palavras, está em secreto. A salvação é algo que pertence, diz a Bíblia, somente a Deus. Está oculto em Deus. Agora vamos para um tom mais suave, que é falar sobre a vontade revelada. Falamos até agora, ou por último, acerca da vontade secreta de Deus, e isso toca sempre e inevitavelmente nos decretos de Deus, que pode ser a sua ordem, a sua permissão, o seu beneplácito, a sua própria vontade, certo? Agora nós vamos falar acerca da vontade revelada. Bom, é a vontade dos preceitos de Deus. É a vontade, em outras palavras, preceptiva. Essa vontade ela é revelada na lei e no evangelho. Então, esta vontade nós conhecemos toda. A vontade revelada, a vontade preceptiva, nos foi comunicada através das Sagradas Escrituras. Então, a vontade revelada de Deus refere-se aos deveres que Deus prescreve ou prescreveu ao homem. Deus preconiza a maneira pela qual o homem pode desfrutar das bênçãos divinas. E também Deus preconiza o que deve ser abandonado na vontade humana. E isso está na sua vontade revelada. Então vamos aqui, caminhando para o desfecho, verificar alguns exemplos da vontade revelada de Deus. Olha só, a vontade revelada de Deus se encontra na sã doutrina, que a Bíblia diz, João 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Se alguém deseja fazer a vontade de Deus, conhecerá essa vontade a partir da doutrina. Se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Foi Jesus quem disse isso. A vontade revelada de Deus mostra os valores espirituais do reino de Deus. Mateus 7, 21, Jesus diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nós conhecemos esse aspecto da vontade de Deus? Sim, está na lei, está no Evangelho, em outras palavras, está na Bíblia. A vontade revelada de Deus nos conduz à comunhão com Cristo. É revelado a nós o prazer que Deus tem na comunhão
com seus filhos. Mateus 12:50, versículo 50 diz: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Perceba aqui o elo da intimidade da comunhão, aquele que faz a vontade de Deus. Jesus diz: esse é meu irmão, minha irmã e mãe. Então a vontade revelada de Deus nos conduz a uma comunhão forte, íntima com Cristo. A vontade revelada de Deus também nos mostra o que é prioridade na nossa vida. João 4,34 diz, Jesus falando: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Reparem que a vontade revelada, portanto, de Deus, mostra o que é prioridade para você, para mim, para os filhos de Deus. O que é prioritário? Fazer a vontade daquele que enviou a Jesus, a vontade de Deus, e realizar a obra de Deus. Isso é prioridade na nossa vida e fora revelado nas Escrituras. E, para a gente encerrar, a vontade revelada de Deus, diz a Bíblia que ela é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, versículo 2, um texto também deveras conhecido, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos lá, entender um pouquinho melhor isso. Irmãos, a Bíblia é um instrumento que transforma e renova a nossa mente. A partir disso, cabe a nós obediência à palavra de Deus. E através da obediência à Bíblia, nós experimentamos. Somente através da obediência, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a Bíblia é um instrumento que muda e transforma e renova a nossa mente. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, e somente quando obedecemos, nós experimentamos uma vontade boa, agradável e perfeita, que é a vontade de Deus. Em outras palavras, a vontade revelada de Deus nos faz experimentar, reparem isso, a sua bondade, o seu deleite e a sua perfeição. Vou repetir, importante considerar nisso. A vontade revelada de Deus nos faz experimentar a bondade dele, o seu prazer, o deleite de Deus e a sua perfeição, a sua santidade. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o segundo e quero crer o terceiro aspecto da vontade soberana de Deus, que é a liberdade da vontade de Deus. Nós vamos tratar deste item e vamos tratar da vontade de Deus com relação ao pecado. Por hoje, nós ficaremos por aqui. Vamos orar? Senhor, obrigado a Deus, porque quanto mais estudamos a tua essência, o teu ser, nos deparamos com a tua grandiosidade, com a tua santidade, com a tua soberana vontade. E nós te louvamos, ó Deus, porque por tua soberania o Senhor tem nos dado o conhecimento da tua graça e da tua salvação. E nós te louvamos, ó Deus, porque temos sido objeto da tua graça, da tua salvação soberana. E por isso te louvamos e te bendizemos. Em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Um abraço para vocês. Valeu!